Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Louvamos a Deus pela sua graça que nos alcançou, pelo privilégio de estarmos juntos neste lugar. O Senhor tem abençoado a igreja. Posso ouvir amém? Ainda que passamos por lutas, por tribulação, o Senhor tem estado conosco. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que estão conosco. Da nossa irmã Sueli, Regina, irmã Regina, o Senhor trouxe lá de Goiás, né? Da irmãzinha ali, do Rio Grande do Norte, né? Potiguar está aqui conosco. Deus abençoe ricamente. E cada um Deus está trazendo, né? Para juntos sermos instrumentos do Senhor, para juntos sermos abençoados. Estão prontos para a palavra? Amém? Nós louvamos a Deus e o Senhor tem nos dado direções nesses dias sobre a nossa fé. Eu sei que o mundo está em polvorosa e muito preocupado, mas nós cremos que coisas boas estão para acontecer. Nós temos falado com a igreja, você e Deus é igual ao milagre. Deus quer fazer o milagre, mas precisa de uma base de fé. Quando nós cremos, Deus honra a nossa fé. E quando nós cremos, nós honramos ao Senhor. Isso é precioso. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre a fé jamais recua, jamais retrocede. Amém, querido? Baixe a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Abre o seu coração, né? Pai querido, nós te louvamos. Pedimos ao Senhor que agora, Deus, vamos nos expor à tua palavra. E a tua palavra é santa, Senhor. Santifica-nos com a tua palavra. O nosso coração, ó Deus, como terra fértil, deseja a semente da tua palavra. Semeie em nós, para que possamos dar frutos e frutos que permaneçam para a vida eterna. Que esta noite seja uma noite de cura, de transformação, uma noite de esperança, uma noite, ó Deus amado, de revelação da tua palavra. Sê conosco, nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A fé jamais retrocede. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Eu sei que os irmãos estão escrevendo, estão anotando aí, trouxe um bloco de anotação. Vocês têm visto que nós estamos nesses dias no livro dos Hebreus, tá? E a linguagem, eu digo que Paulo, quem escreveu os Hebreus, alguns dizem que não, outros ninguém sabe, mas a linguagem é de Paulo. Paulo, ele escreve aos Hebreus, e se você pregar o livro dos Hebreus e Gálatas, vocês vão ver uma semelhança muito grande. A linguagem é que é diferente, porque aos Gálatas ele escreve aos gentios que converteram, mas aos Hebreus ele escreve aos crentes judeus, aos crentes hebreus, que estava retrocedendo, saindo da graça e voltando para a lei. Então ele escreve ali, mostrando aos irmãos hebreus a respeito da graça. E ele diz assim, versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para os irmãos que confiança e esperança é o mesmo que fé. Amém? Confiança e esperança é o mesmo que fé. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diz assim, nós, porém, vamos ler junto esse versículo. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Aleluia. Tem mais algo aí? Não, né? Glória a Deus. Então, queridos, nós vemos que no mundo hoje há um espírito de desistência. Há um espírito que tem feito com que as pessoas não consigam alcançar o objetivo, não porque não tem condição, mas porque desanimou no meio do caminho. Ele decidiu, né? Então, muitos têm desistido, têm abandonado os sonhos, projetos. Quantas pessoas desistiram do casamento, abandonaram os filhos, abandonaram projetos, né? Quantas pessoas têm caminhado, e alguns têm até abandonado a comunhão com Deus. Muitas coisas tão simples é razão para deixar Deus de lado, né? Nós vemos isto acontecendo, né? Todos os dias. Quantas vezes? Eu queria só fazer uma pergunta. Você já pensou em desistir de alguma coisa? Já pensou em fugir? As pessoas dizem, eu queria sumir. Você pensou em sumir alguma vez? Alguém um dia me ouviu falando assim, eu gostaria mesmo de sumir. Interessante. Essa pessoa depois me procurou, 1979, a maioria aqui não tinha nem nascido. Eu morava no Rio de Janeiro, e diz assim, você quer sumir? Eu sei como. Eu até pensei, o cara ia me matar, né? Falei, como assim? Ele falou assim, eu posso te dar novos documentos. Eu posso conseguir até um atestado de óbito. E você simplesmente desaparece. E começa uma nova vida. Bem, eu não topei aquela parada. Mas depois eu encontrei alguém que eu não precisei sumir, nem mudar os documentos. Mas ele me ensinou a começar uma nova vida. Esse é Jesus. E com essa nova vida, nós jamais desistiremos. Amém, querido? Então, esse tipo de pensamento, irmão, assola o mundo, assola a sociedade. Por que você acha que uma pessoa envolve nas drogas, querendo sumir pelo menos por alguns minutos? Né? Por que uma pessoa se embriaga para esquecer por alguns momentos, né? Mas a realidade, ela volta. A realidade, ela está aí. Mas há um jeito de mudar tudo isto pela fé. Amém? Nós falamos semana passada sobre a batalhar pela fé, a lutar pela fé. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele disse, olha, um velho, né? Já estou velho, estou pronto para ser entregue como sacrifício, como libação ao Senhor. Mas uma coisa eu fiz, combati o bom combate, não foi um combate qualquer. Completei a carreira e guardei a fé. Nós somos da fé, amém? Daqueles que jamais recuam. Você é da fé? Amém. Por isso eu quis que todos nós lêssemos. Pastor, eu estou tão desanimado, por isso eu não fui na igreja. Resolveu o problema? De não veio na igreja, não resolveu o problema, né? Pastor, eu estou pensando em desistir. Vai resolver o problema? Alguém disse para mim uma vez, pastor, estou desistindo do meu casamento. Estou. Qual a razão? Eu quero ser feliz a qualquer preço. Falei, já começou sendo infeliz. Já começou deixando uma marca. Eu disse, pastor, eu deixei meu casamento, abandonei meu casamento, porque eu quero ser um vencedor. Eu tenho um projeto. E o casamento me atrapalhava. Eu disse, olha, já ficou com uma derrota. Já ficou com uma marca. Esse moço, eu vejo ele na Barra, ele não fala mais comigo. Falei, você já é um derrotado e não tem mais jeito de mudar isto. Você foi derrotado no casamento. Então, nós precisamos entender o que Paulo, o escritor aos Hebreus, está falando aqui. Porque a fé jamais recua, porque ela me capacita a viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a história da carunchinha. A palavra de Deus não é alguma coisa diferente. A palavra de Deus é simples. Nós falamos a semana passada que ela é simples, é igual beber água. E alguns engasgam, né? Bebendo água.
No momento que o Senhor lhe dá uma palavra, a palavra tem a missão de mudar a vida daquele que a recebe. E disse: assim como vem a chuva à terra, para regar a terra, para que ela produza e não volta para mim vazia, não volta para mim antes de cumprir o propósito, assim a minha palavra não volta vazia. Ela vem, cumpre, quando ela encontra um coração aberto, um coração receptivo à palavra, e então ela começa a fazer mudança, ela começa a criar alteração dentro de nós, e nesta situação nós vemos Deus operando. Amém? Mesmo que a situação que você está vivendo, a luta, o problema, a enfermidade, seja ela financeira, o problema financeiro, mesmo que ela persiste, mas lá dentro você crê que vai mudar. E você crê e fala. Quem crê fala. Amém? Porque a fé fala. E as pessoas vão dizer: mas cadê? Você diz que é rico, cadê? Não tem nenhum centavo no banco. Você diz: mas amanhã terei. Isso é só gripe, viu? Não fica assustado não, porque velho tossiu, a polícia prende. Não pode nem andar na rua. Então nós precisamos crer. E mesmo que persiste, ele diz assim: o meu justo viverá da fé. Entre o problema que você está vivendo e o momento que Deus está operando esse ato aí, essa lacuna, você permanece pela fé, vivendo pela fé. Quando o milagre acontece, você não precisa mais de fé, ele aconteceu. Agora você precisa só constatar essa realidade, amém? E quando você recebe o rema de Deus, é assim como a criança que recebe a promessa do pai. Pai que promete e cumpre, né? Ele sai cedo e diz: olha, filhinho, se você obedecer a mamãe, que geralmente é lei em casa, né? É um legalismo terrível. Se você não ficar mal criado com a mamãe, a hora que o papai chegar à tarde, ele vai te trazer um chocolate. E o menino, então, a menina, o filho, já fica imaginando o chocolate. Não é? Já viveu isso? Eu nunca vivi isso, né? Meu pai nunca prometeu nada para nós. Mas, então, você já fica esperando, e pensando no chocolate. Meu chocolate vai, né? Meu chocolate chegou. Você até muda de atitude, porque você vai ter que comer um chocolate à tarde. Assim, quando a palavra rema, ela vem, Deus libera essa palavra para o seu coração, e você crê nessa palavra, você espera nessa palavra, não importa se demore ou não, você sabe que Deus vai cumprir, porque Ele é fiel, né? Quem fez a promessa é fiel, né? E essa palavra vai cumprir no seu coração. E ainda que a realidade esteja produzindo dor, angústia, você sabe que o Espírito Santo, que está dentro de você, que está com você, não te deixa jamais, está trabalhando nesse sentido. Ele está vendo todas as coisas, amém? Então, quando nós cremos, nós trazemos pela fé a realidade das coisas que nós precisamos. Porém, quem vai trazer a realidade do invisível, transformar no visível, é Deus, o poder é dele. Nós só temos que crer. A base da operação de Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é você retrocedendo. Ele diz: aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que é isso, irmão? Quando o filho é vencedor, o pai alegra mais do que o filho. Nossa, meu filho passou no vestibular, né? O filho faz a faculdade, meu filho completou, fez a faculdade. E se é de direito, meu filho passou na primeira fase da OAB. Não foi assim? Coração acelera. Pai, eu passei na primeira fase. Não, meu filho, você vai passar na segunda também. Então você é aquele que mais usufrui da vitória. Deus não é diferente nesse sentido. Ele se alegra quando você toma atitude. Ele se alegra quando você avança. Ele se alegra quando você crê que é um vencedor. Amém? E quando Ele opera essa mudança, dentro de nós, vai mudar também o seu comportamento. Quando você crê, a palavra rema no seu coração, começa a trabalhar, usa-se uma expressão assim, conspirar, né? Começa a conspirar para mudar o seu comportamento. E aí o que acontece? Você para de murmurar e começa a agradecer a Deus.
Você não é aquele tamanho, mas também eu estou na igreja, não está resolvendo nada, está vendo a circunstância. Não, você fala, Senhor, obrigado, porque eu estou vivendo essa experiência agora. Eu sei que essa experiência vai me capacitar a ajudar outros, porque a tua palavra diz que nós consolamos com a consolação que fomos consolados. Então alguém fala assim, fulano, ô Wilkes, você não sabe o que eu estou passando. Ele fala, você está fora, eu passei aí. Mas o Senhor que me conduz em triunfo também pode te conduzir. Pode, como? Você só tem que crer. E se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Quando começa a palavra a trabalhar no seu espírito, porque a palavra ela vem para o seu espírito. Ela não vem para a sua mente, para o seu intelecto. O que atrapalha os crentes é o intelecto, é a inteligência, o analítico. Ele começa a falar, mas para aí, esse negócio aqui, andar sobre as águas, não tem lógica, ciência, né? Eu estava vendo hoje o moço tentando explicar, a sarça ardente, a sarça ardia e não se consumia. Ele disse aqui no deserto, qualquer coisa pega fogo, então pode ter saído um gás e entrando em contato com a atmosfera, aí então ele entrou em combustão e pegou fogo, mas ele teve que admitir que a sarça não queimava. Ela era algo que sustentava o fogo, mas ela não se consumia. O não se consumir, ele não teve como explicar. Você entende o que eu estou falando? Então, pastor Pedro, Jesus falou e ele andou pelas águas. Esse negócio de pisar na água, pisa na água, meu irmão. Mas se eu afundar, ele está junto para pegar na sua mão e te pôr para cima. Mas Pedro andou, porque ele creu na palavra, amém? Não vai pela lógica, porque as coisas, quando você começa a mudar seu pensamento, tirar um pensamento negativo e começar a pensar com a lógica de Deus, presta atenção. Eu falei com a lógica de Deus, e a lógica de Deus não tem lógica. Estão entendendo? Ele faz de maneira que nós não entendemos, tá? E ficamos surpresos, isso é maravilhoso, tá? E a lógica de Deus, meu, tem tudo a ver com milagre. Não dá para explicar, tá? Não dá para explicar que você estava doente, agora está curado. Você era pobre, agora está próspero, tá? Eu falei aqui na semana passada, você era feio, agora está bonito. Até isso Deus faz, transforma, né? Mas pastor, o que ele vai fazer? Um milagre na minha cara? Não, ele vai tirar dinheiro, você faz uma plástica e fica lindo, não é? Tudo é possível que crê. Mas ele pode também mudar a sua fisionomia, porque ele alegra o seu coração, e um coração alegre aformoseia o rosto. Olha que coisa maravilhosa. Viu? Pessoa angustiada, amargurada, rancorosa, né? É um negócio assim que ele envelhece, e é por isso que eu sou alegre. Um coração alegre também serve de bom remédio, né? Serve de bom remédio. Assim, quando você tem uma palavra para caminhar pela fé, você disse, eu vou chegar lá, eu vou caminhar sobre as águas se preciso for. Então a fé, ela vem pelo ouvir, ela não vem pelo ler. Nós falamos isso rapidamente domingo passado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas na minha versão está escrito assim, ouvir a palavra de Cristo. Vocês estão ouvindo a minha palavra? Ok, então preste atenção. Eu deixo a Bíblia aqui e passa 10 pessoas aqui e abre a Bíblia e lê. Um lê, fala, nossa, interessante aqui, a felicidade na Sião futura, aleluia. Outro vem e fala a mensagem de Jeremias a Baruque, e cada um lê um texto, mas de repente algum vem um e lê o texto e crê nesse texto. Quando ele crê nesse texto, essa palavra entra no espírito dele, e agora ele vai experimentar, ele vai ver o milagre do Senhor acontecendo. Nós precisamos ler a palavra e crer na palavra, às vezes me falta a palavra, mas eu sou da antiga, sem pestanejar. Vocês sabem o que é isso? Amém? Todo mundo sabe o que é sem pestanejar? Porque você fala uma coisa para a pessoa, ele dá uma piscadinha assim, fala, será que isso... Ele está falando, ele está analisando, mas não tem lógica não. Então, sem pestanejar, sem analisar, você disse, eu creio, e segura a palavra, amém? Então, creia na palavra de Deus. Quando nós ouvimos, você está lendo, o Espírito Santo fala com você.
Ou alguém está pregando e o Espírito Santo fala com você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele fala, essa palavra fala. Eu lembro que assim que nós nos convertemos, nós fomos para a fazenda, mudei para a fazenda. E lá o Senhor começou a falar comigo. Então eu li um texto da Bíblia que tinha tudo a ver comigo. Dizia assim o texto, Josué capítulo 1, lá no 7, 8 e 9. Não se aparta a tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para fazer tudo quanto nele está escrito, porque ele fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Eu fiquei num dilema muito grande. Nossa, olha, Deus falou isso para Josué. Será que ele falou para mim também? Será que essa palavra vai funcionar na minha vida? Mas aqui ele falou para Josué, e agora? Eu decorei o texto. Aí fui a Goiânia e falei com o meu pastor Justino, eu li um texto aqui no livro de Josué, e o texto diz isso, isso, isso. Eu decorei. Ele disse, é para você. É para mim, é para todos os que creem. Irmão, aquela palavra dinamizou minha vida cristã, tomou uma nova dimensão, porque eu criei naquela palavra. Aquela palavra falou comigo. Então você vai ler, tem que ler a Bíblia. Tem gente que passa 40 anos e nunca leu a Bíblia, ou passa 5 anos também nunca leu a Bíblia. Um pregador falou que se lê a Bíblia em 6 meses. E tinha um advogado no auditório, 90 dias depois procurou o pastor e disse, pastor, o senhor falou que lê a Bíblia em 6 meses. É possível ler a Bíblia em 6 meses? Eu vim falar para o senhor que não é. Ele disse, não. Ele falou, não é, eu tentei. Não consegui. Ele falou, não, eu li em 90 dias. 3 meses. Então quando se tem fome, come muito, não é? A mesa está posta. É a palavra que nos dá vida. Então vamos ver, Hebreus 5,14. Está projetado aí ou não? Ok. Nós esperamos, irmão. Deus disse assim, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Então não vamos ter misericórdia, irmã. Colocou, não. Ok, eu estou aqui em Hebreus. Está mais fácil agora então. Deixa eu ver aqui onde é que está. Eu falei o quê? 5,14. Hebreus 3, 5,14. Diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades, tem o que, irmãos? As suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha aí, essa faculdade, alguém aqui já fez faculdade? Amém? Então você entra na faculdade e vai preparar por algum tempo, por alguns anos. A faculdade de Direito é quantos? 5 anos. Medicina é 6. Então veja bem, a palavra nos alimenta, o Espírito Santo gera no nosso espírito uma faculdade para te ensinar, para te preparar, para você cumprir o propósito de Deus. Estão entendendo? Mas pastor, que propósito é esse? É o propósito de Deus na sua vida. Às vezes, o propósito de Deus é eu sair daqui e fazer missão no Japão. Glória a Deus. O propósito de Deus é eu fazer missão lá no Japão. Não. O propósito de Deus é que você seja um marido abençoado, uma esposa abençoada, filhos abençoados, pais abençoados, um profissional liberal abençoado, um crente fervoroso. Estão entendendo? Ele te capacita para cumprir o propósito dele. E muitos pensam que o propósito de Deus é só fazer a obra do Senhor. Não, mas é fazer aquilo, né? Então, quando nós falamos, fulano entrou na faculdade de medicina, ele vai preparar para cumprir aquele propósito. Então, faculdade é uma escola que tem tudo o que você precisa para viver uma condição. E aqui no seu espírito, Deus colocou uma faculdade.
E o Espírito de Deus vai te ensinar, dia após dia. O gostoso, irmão, que não tem horário. Você não tem que sair da sua casa para ir lá, né? Aonde você estiver, o Espírito Santo está contigo, te ensinando. A Bíblia chegaria o tempo em que nós aprenderíamos do próprio Deus. E o seu Espírito, com uma faculdade, possui tudo o que precisa para viver a palavra de Deus. Pastor, eu não dou conta. Pastor, esse negócio aí, eu não dou conta. Eu nem acredito que Deus deu uma ordem. Não, Ele dá conta, tá? Por quê? Porque Ele te capacitou a viver a palavra dEle. Amém? Então, quando o Espírito Santo começa a relacionar com você, ele transcende a sua mente, a sua emoção, e você entra na dimensão de Deus. O problema, queridos, é que nós temos medo de pular essa linha. Por que nós temos medo? Que vão falar a meu respeito, que vão pensar de mim, né? Nós precisamos perder esse medo e entrar na dimensão de Deus, na dimensão espiritual, e deixar o Espírito dirigir nossas vidas. Aqui tem um pastor Guimarães, eu gosto muito de ouvi-lo. Ele é da Polícia Federal. Ele é o advogado, o jurista da Polícia Federal. O cara é fera. Quem alguém conhece o Guimarães? Tem uns que não conhecem. For preso por ele, não, né? Um dia eu perguntei para ele: pastor, você vai assim para aprender? Eu vou. E o que você faz? Ele falou assim: ó, a casa caiu. Achei interessante. O cara é inteligentíssimo, é uma figura fora de sério, mas como crente é uma criança. Quando ele prega, ele faz coisa que eu fico pensando: meu Deus, né? Quando ele está no culto, ele é um adorador de uma maneira tão maravilhosa. Eu fico encantado com o Guimarães. Tudo bem que eu sou eu, né? Mas ele não, ele é inteligente, um cara capaz, um cara, né, etc. Não, diante de Deus, ele esquece tudo. É como Davi adorando diante da arca, amém? Então que o Espírito Santo nos ensina isso. Não tenha medo, querido, de deixar o seu padrão de intelectualidade, de analítico, de professor, né? De diretora de colégio, e entrar na dimensão de aluno do Espírito, porque ele vai te ensinar coisas maravilhosas, tremendas, vai revelar a palavra. A Bíblia diz que ele vai revelar coisas ocultas que nós não sabemos ainda, vai revelar coisas ocultas. Então, nós precisamos cada dia, né, deixar a nossa fé ser ativada pela palavra para mudar diante de todas as circunstâncias. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: esse povo é doido, né? Se fosse eu lembro uma vez que eu tive que tomar uma decisão, e eu fiquei ali para tomar aquela decisão, e meu cunhado, o irmão mais velho da minha esposa, ele é assim muito colérico, sanguíneo, né? E falaram para mim: e aí, agora o que você vai fazer? Fiquei pensando assim. Ele levantou e falou assim: ah, meu Deus do céu, se fosse eu já tinha arrancado os cabelos. Não, nós esperamos no Senhor. Amém, querido? Plantar-se na fé é plantar-se onde Deus se manifesta e começa a ter comportamento de fé. Deus falou, eu creio, vai acontecer. Não importa o que pensam, eu não vou voltar atrás, eu vou caminhar. Eu estou envolvido num projeto aí, e tem um irmão da Marluce que está também. Teve duas irmãs da Marluce, outra irmã da Marluce está também. E aí o pessoal falou: não, esse projeto não vai dar certo, vamos desistir e tal. E aí chegou no Raimundo e disse: Raimundo, você vai desistir? Ele falou assim: o dia que o pastor Aguimar desistir, eu desisto. A Marluce falou assim: então pode desistir. Pastor Aguimar desiste nunca. Eu fiquei feliz, né? Nós somos um povo indesistível. Posso ouvir amém? Se a máscara estiver ruim aí, você faz assim, que eu sei que você falou amém, tá? Mas eu preciso de um feedback da igreja, senão eu não sei se vocês estão me ouvindo, me entendendo. Está me entendendo? Amém? Como diz aquela menina mexicana: está comigo? Ana Mendes, né? Mas, querido, quando nós caminhamos na fé, e a pressão, o problema, a dificuldade, faz com que o tempo de Deus operar fica longe, não? Parece que não está demorando, não? Eu queria casar e já faz tantos anos que eu estou orando. Eu queria esse carro. Eu vinha com o irmãozinho da menininha ali, e passou na nossa frente um Camaro, né? Um Camaro branco. E ele disse: eu vou ter um Camaro quando eu crescer.
vai ser amarelo. Porque é igual o Transformer. Eu achei tão precioso. 6 aninhos, ele quer um Camaro amarelo. E eu disse, vai ter, meu filho, vai ter sim. Ele foi amarelo porque parece o Transformer. Eu já vi o carro em pé e abrindo os braços assim. Nós precisamos crer como uma criança, né? Lógico que quando ele crescer, ele não vai nem querer um Camaro. Você acha que ele vai querer um Camaro? Não, Camaro é pré, né? É igual o Fusquinha hoje, ninguém quer mais. Não, eu achei precioso. Nós precisamos caminhar desse jeito, amém? Então você pensa que está demorando, quando ele diz assim, aquele que há de vir virá e não tardará, aquele que há de vir virá e não vai demorar. Tudo bem que é um recadinho assim, um lembrete que nós aguardamos o noivo, e o noivo vai vir, amém? E lá no Apocalipse 16, que cedo venho. Não é de um tempo demorado, nós que somos apaixonados e queremos encontrar com ele rápido. Mas esse aqui, aquele que há de vir virá, além do recadinho, ele está falando a sua necessidade. O Espírito do milagre vem. O Espírito do milagre vai chegar, né? O Espírito da cura, o Espírito da prosperidade, o Espírito, é um Espírito que opera. Uma vez eu preguei sobre isso e terminou o culto, alguém chegou e disse, olha pastor, o senhor falou uma asneira. Isso é mesmo? O senhor falou o mesmo Espírito, e a Bíblia diz que Deus só tem 7 Espíritos. Eu falei, Deus só tem um? Não, mas a Bíblia diz que é 7. E o senhor falou bem uns 15. Certo? Eu estava inspirado, né? Eu falei, é o mesmo Espírito que opera todas as coisas em todos. Então você pode esperar, é o Espírito da promessa, que cumpre a palavra de Deus na sua vida. Aquele que há de vir virá para suprir a sua necessidade, para que você não tenha que voltar atrás, amém? A palavra retroceder no grego traz o sentido de voltar atrás, de rebaixar, de tímido em declarar o que crê, medo de falar, se esconder. Mas se eu falar isso não acontecer, isso é problema de Deus, eu falo, não? Às vezes nós não falamos para certas pessoas, que tem certas pessoas que são agoureiro. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que não haja no nosso meio nenhum agoureiro, mas tem. Você fala, nós vamos ter um desafio aqui, nós vamos concretar aquela laje agora, em 2 semanas vamos fazer aquelas vigas, concretar as lajes, fazer o contrapiso, liberar para as crianças. Pastor, para aí, pastor. O senhor está traçando um desafio que é impossível. Eu conheço de construção, tudo bem. Aí depois a gente lança o desafio e cumpre. Ele fala assim, pastor, eu já sabia antes. Eu já sabia antes que nós ia dar conta. Mas qual é a glória? A glória é você falar antes, não é? Naquilo que é impossível aos olhos, difícil, mas que o Senhor está envolvido e vai ser uma bênção. Amém? Não tenha medo de falar o que você crê. Não seja tímido. Ouse crer, falar e viver a palavra de fé. Assim avance em Deus. E a outra coisa, irmão, você pensa que está sendo pioneiro, que você está indo primeiro, que você fez isso primeiro, mas Deus está usando os servos dele em toda parte do mundo. A Gisele Rogério contou o testemunho lá do Zé Adão, que falou para o pai dele, o senhor está procurando uma bezerra aí, ele queria que o pai tivesse uma experiência com Deus. Peça a Deus uma experiência. Talvez você não crê ainda, fica meio assim, peça uma experiência. E ele falou assim, Deus tem que ter, o meu pai tem que ter uma experiência com Deus. Ele falou, pai, o senhor vai ter uma experiência com Deus. Essa bezerra que sumiu aí, que o senhor vai encontrar ela assim, assim e assim. E ele contou lá. E a Zé falou assim, o Zé Adão é doido. Aí eu contei para ela. O irmão Dominguinho lá na Canaã Passa 20. Eu sei que ele não queria batizar. Ele estava com medo, né? A vida toda adorando Nossa Senhora da Aparecida. Agora ele converteu, mas eu estou traindo a minha santinha, o que eu faço, né? Eu vivi isto, eu passei por isso, quando eu tomei a decisão por Cristo. Aí eu falei para ele, olha, o senhor não é obrigado a batizar não, mas veja o batismo da sua esposa, da sua netinha, né? E se o irmão crê, amanhã o irmão vai encontrar o cavalo lá no meio da estrada. Ele tinha procurado o cavalo no mato 3 dias. Ele e o netinho. Já estava todo arranhado.
Aí ele resolveu ficar, mas ele não ficou só para assistir o batismo, ele foi batizado. 90 anos, 80 anos, o velhinho. Aí no outro dia saiu mal o netinho, e já estava pensando em entrar no mato. O netinho falou assim: vô, olha lá o cavalo no meio da estrada nos esperando, igual o pastor falou. E ele ficou todo cheio de fé, está entendendo, querido? Mas eu sabia que o cavalo ia estar lá? Não, eu não sabia nem por onde estava esse cavalo, né? Nem eu entendo de cavalo. Mas eu criei e falei para ele. Ele creu e viu o milagre, né? Ficou feliz com um cavalo de volta. Então, segundo, a fé jamais recua quando ela é baseada na graça. Quando ela é baseada na graça. Como que é assim, pastor? Porque muitas vezes nós temos fé baseado na lei. Quando o autor dos Hebreus afirma o justo verá da fé, e se ele retroceder, ele está falando assim: a fé é algo que você crê na obra consumada da cruz, você caminha no feito, amém? Mas quando você retrocede, você está querendo negociar com Deus. Quando você pensa que se você subir no monte, Deus vai te dar. Se você deixar o cabelo crescer, no caso das irmãs, você vai ganhar, né? E a irmã com cabelo assim, irmã, não ganha nada de Deus, né? Então, se eu deixar de comer isso ou aquilo, né? Nós negociamos com Deus. Esse é o retroceder, porque ele fala, porque os hebreus aceitaram a Cristo, aceitaram Jesus, mas estavam querendo voltar ao cumprimento da lei, aos rituais, às ordenanças, aquela coisa toda. Hoje não tem rituais, mas tem muitas ordenanças aí, tá? Porque você é assim, porque desse jeito. Eu conheço pastor que acha que eu sou do Satanás, né? Primeiro que os ministros ceia sem gravata. Onde já se viu isso, esse pastor? Segundo, eu digo que uma mulher pode celebrar a ceia. Onde já viu isso na Bíblia? É verdade, não está escrito na Bíblia. Mas todo primeiro dia da semana a igreja celebrava ao Senhor. Todo primeiro dia da semana a igreja celebrava a ceia. E Paulo escreve a respeito de Trifena e Trifosa, que servia ao Senhor na casa delas, né? Então elas eram as obreiras, não era? E todo domingo elas estavam lá celebrando a ceia. Então eu creio e cremos, e os grandes mestres acreditam, que a mulher crente, na ausência de um sacerdote, ela é a sacerdotisa. Posso ouvir amém? Amém das irmãs aí? Então, quando nós estudamos o contexto de Hebreus, ele está falando isto, de não retroceder. Ele está falando, ele tem um tempo grande que ele começa a mostrar que hoje o sacerdócio não é mais o sacerdócio levítico, mas é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Que o sacerdócio levítico era um sacerdote em que o sangue, o sacrifício tinha que ser feito para que a pessoa merecesse. A Bíblia diz que o sangue de animais não perdoa pecado, ele cobria. E outra coisa, quando você vai ler lá em Levítico, bem, vocês vão ter que ler Levítico e número para achar isso. Está escrito lá, Levítico número. Diz o seguinte, que o sangue dos animais cobriu o pecado por 1 ano. E depois tinha que fazer de novo. E depois de novo, e depois de novo. Mas o sangue de Jesus foi um sacrifício perfeito uma vez para sempre. Aleluia. Então não temos que preocupar. Eu estou caminhando sobre o sangue. Há uma jornada, há um caminho. Eu caminho sobre o sangue. Eu não estou preocupado porque a obra foi consumada. Eu ando no feito. Tudo o que eu preciso já está à disposição. O que você precisa já está à disposição. Você só tem que ter a chave para tomar posse. Pastor, e que chave é essa? Fé. A chave da fé. Você chega e diz: olha, é meu por direito, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus me comprou, eu estou nele, ele está em mim. E agora quando Deus olha para mim, vê ele. Eu não chego em meu nome, eu chego no nome dele. Vamos supor assim que eu ia brincar com isso. Vamos pegar assim. Eu estou com meu nome sujo. Eu estou devendo na praça. Eu não estou não, viu, irmão?
Então veja bem, o gerente do banco me conhece e fala: esse camarada está com a dívida no banco, meu Deus do céu. E ele não tem vergonha na cara, ele volta aqui. E eu chego lá com um cheque assinado pelo Wilkes. Assinatura legítima. A conta dele é grande lá. O gerente já fala pro caixa: que camarada vier aqui, você me chama. Aí eu chego no caixa, o gerente chega junto. Sabe o que aconteceu comigo, irmão? Eu fiz um negócio em Barra e recebi um cheque e fui no Banco do Brasil sacar o cheque. O caixa mandou chamar o gerente. Ele pegou o cheque, olhou, conferiu a assinatura, olhou para mim, conferiu a assinatura, deixou o cheque lá, foi lá. Veio um outro moço. Eu já estava para chamar a polícia. Falei: isso é preconceito contra pastor. Olhou o cheque, aí o outro falou alguma coisa para ele que eu não ouvi, e balançou a cabeça, e ele pagou. Pela minha cara. E olha que eu sou bem bonitinho, né? E o cara não queria me pagar o cheque. Então veja bem, se o cheque é dele, eu estou devendo, estou com o nome sujo, mas ele pode recusar. Como fala? Me dá o dinheiro? Não. Por quê? Porque o nome é dele, a conta é dele, ele tem dinheiro lá, a assinatura é legítima. Nós chegamos diante de Deus não é com nada nosso, nada que fizemos. Nós chegamos diante de Deus com um cheque em branco. Senhor, o dono desse cheque tem crédito. Ele diz: o que você quer? O que você quer? Em 73 eu fui trabalhar numa empresa e estava passando por uma dificuldade. E aí o patrão disse para mim assim: eu vou te ajudar. Você vai ser comprador da empresa por tanto tempo. Me deu um prazo. E ele disse: você vai comprar o que a empresa precisar. E eu comecei a comprar. E cimento e ferro dá muito dinheiro. Eu tinha uma comissão da empresa. Sabe o que me deixava impressionado? É que eu não ia com dinheiro nem cheque não, irmão. Eu ia lá, numa cara de pau. Ó, estou precisando disso, tanto peso disso. E eu assinava um documento. E eu disse: quando você assinar, você põe assim: PP Aguimar Mariano da Silva, PP. E eu comprei. E eu me sentia assim, eu era adolescente naquela época, né? Eu me sentia todo poderoso. Quando venceu o prazo, eu falei para ele: escuta, eu nunca tive coragem de perguntar o que é PP. Vocês sabem o que é PP? Por procuração. Eu não tinha passado por procuração coisa nenhuma, mas ele me apresentou nos fornecedores e eu tinha crédito. Viu como que é, irmão? Nós temos uma procuração do Altíssimo para chegar no inferno e arrancar a sua família de lá, para tomar posse daquilo que nós necessitamos. Já está pronto. É por procuração. Eu chego no nome de Jesus, aleluia. Esse nome tem poder, amém, querido? Esse nome não é nada que você faz, não. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vemos que Ele quer nos convencer. É tão precioso isso, presta atenção. Ele quer nos convencer de que nós somos herdeiros de toda sorte de bênção. E nós queremos convencer a Deus que temos o direito. Não temos. Quem tem direito é Cristo, nós estamos nele. Amém? Então toda mensagem legalista, irmão, ela traz peso na alma, porque nós não conseguimos chegar lá por merecimento. Tudo que nós fazemos ainda tem um débitozinho no nosso coração. Tudo que nós fazemos, nós ficamos debaixo de culpa e de acusação. Achamos que o que nós fizemos para trás, e quando vem alguma coisa ruim, nós falamos: pastor, está certo, eu também já fiz muita coisa errada. Querido, isso não consta mais. O escrito da dívida foi apagado. Nós falamos aqui domingo passado. Foi apagado, foi riscado, foi rasgado o escrito da dívida. E o que está escrito lá agora está consumado. Amém? E Hebreus 6, não sei se está aí, irmã. Não, Hebreus 11. 11 e 6, está aí, né? Aleluia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna presenteador, provedor, dadivoso dos que o buscam. Ele não nega nada. Que coisa, você nega alguma coisa para o seu filho se você tiver? Deus não tem, irmão, é tudo dele.
tudo é sobejo, amém? Então nós precisamos crer, né? Qual a pessoa que viva tentando agradar a Deus pelos seus méritos, não consegue. Por isso a pessoa fala: pastor, o senhor deu sorte, né? Suas filhas estão na igreja. Pastor, o senhor deu sorte. Quando nós construímos lá no centro, falaram: pastor, como vocês conseguiram? Esse milagre. Quando nós fizemos esse barracão aqui, esse prédio, barracão é coisa de periferia, nós somos do prédio, tá? Quando nós fizemos esse prédio, um pastor me procurou: pastor, você recebeu dinheiro de onde? De fora? Eu falei: foi de cima. Falei: irmão, não me pergunte. Nós não recebemos ajuda de ninguém, é nós mesmos aqui e conseguimos, mas eu não sou de somar, sabe, irmão, esse negócio, nós somos, irmão, nós já gastamos aqui 1 milhão de reais. Não, eu não somo, porque se eu falar isso, eu posso querer dizer, nós somos uma igreja. Não, nós temos um provedor eterno, dono da prata e do ouro. Isso aqui é só o começo, coisas maiores virão, amém? Então a primeira etapa do recuar é a decepção. Por que nós recuamos, irmão? Nós pedimos e não vem no tempo, na hora que nós queremos. E nós somos assim, né? Se não vier hoje, eu dou birra. Quem aqui foi birrento? Não levante a mão. Então, se não vier na hora, eu dou birra. Então a primeira coisa, de alguma maneira Satanás consegue comprovar uma mentira para você e você fica decepcionado. Então o diabo vai agir no nível da sua mente. Você começa a pensar, né? Eu não sei se alguém já sentiu isso, mas quando, né, a coisa está assim, você fala: nossa, eu não aguento mais isso não. É luta demais para uma pessoa só. Eu sou crente, Deus não está vendo isto, tá? Então a primeira coisa é isto. Ele te acusa, né, que você a carga é grande demais, a tribulação é muita, e você vai desistir, porque não está adiantando. Você ora, você lê a Bíblia, né? E às vezes tem um momento, irmão, que você nem ora mais. Eu não sei se você já chegou nesse nível de não ter palavra para orar. Eu já cheguei, como pastor. Eu não tinha mais palavra para orar. Era só luta, só tribulação, e eu só falava: ah, Senhor, oh Deus. E eu descobri que isso é uma oração. Quando está doendo e você respira e fala: oh Pai. E fala: estou aqui, meu filho, estou aqui, minha filha. Amém? Então, muitos embarcam nesse pensamento, são convencidos pela serpente e ficam decepcionados com Deus, com a palavra, com a igreja e com a vida. Principalmente igreja em célula. Igreja em célula. Sabe por que alguns pastores morreram aí de Covid, irmão? Por causa de uma cobrança no coração deles. Eu tenho que dar assistência às minhas ovelhas. Eu tenho que dar assistência ao irmãozinho que está doente. O irmão está com a corona, ele vai lá e pumba, põe a mão na cabeça e morre. Estou entendendo? Ah, pastor, tem que impor a mão. Não, eu não preciso não, eu oro à distância e Deus opera, é Deus que faz lá. Minha mão não tem nada a ver. Isso é só para melhorar a nossa fé, né? O menininho passa correndo, eu ponho a mão nele, já eu vou ligeirinho aqui, já está abençoado. Mas e se não pegar a mão? Vai estar abençoado da mesma maneira. Estão entendendo? Mas eles vão lá tocar. Então, na igreja em sério é assim: você fica doente, o líder está correndo por outras coisas, não viu, e aí ele não ficou sabendo, não falou para o pastor não passou um zap, orando, tal. Não está valendo a pena, sabe a igreja? Fala muito de amor, mas essa igreja não ama. Fiquei doente 15 dias, fiquei 2 semanas sem ir na célula, ninguém perguntou nada. Só passou um zap: tudo bem, meu irmão? E o que eu ia responder? Tudo bem. É interessante que você conhece o irmãozinho no zap, não é? Tudo bem. Mas fala: então está tudo bem, você não viu a expressão, né? Segundo, com a decepção vem a dor. Lá dentro, ninguém me ama. Tá? Estão querendo o meu dinheiro lá na igreja, é o meu dízimo. Porque se me amasse mesmo, tá? Então, essa dor dói, irmão. Dói, ninguém vê, né? E o diabo está aí trabalhando. Por quê? Ele quer que você desista, ele quer que você retrocede, ele quer tirar todo o prazer que Deus tem na sua vida, no seu caminhar e nas suas vitórias.
É tão interessante. Eu sou amigo de um pastor e ele me disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele disse para mim assim: pastor, eu passei por muitas igrejas e todas as vezes, hoje não tem mais isso, só eu, minha esposa e a pastora Fátima lembram disso. Todas as vezes que eu dirijo uma igreja tradicional, eu prospero. E todas as vezes que eu dirijo uma igreja pentecostal, eu me afundo. Onde o Espírito não tem liberdade, ele cresce. Onde ele tem liberdade, ele afunda. Viu só como que o diabo convence as pessoas? Eu disse: meu irmão, você é um homem batizado com o Espírito Santo, cheio de dons, você dirige uma igreja tradicional. Aí ele me falou esse negócio. Eu também parei, que não adianta. Ele estava convencido disto. O Espírito Santo, o diabo convence a pessoa porque ele estava magoado, né? Nós precisamos ser curados. Alguém ficou sabendo que eu fiquei doente? Não contei para ninguém. Tá? Eu vou falar uma coisa: eu não fiquei doente não, irmão. Nós não ficamos doentes não. Mas se eu puder esconder da minha esposa o que eu estou sentindo, eu escondo. Porque ela vai preocupar. Não é assim? Eu sei que os irmãos também preocupam com os irmãos que estão aí. Mas às vezes alguns sentem isso. E a dor nos leva ao questionamento. Agora você está questionando: cadê Deus? Porque vem esse pensamento: cadê Deus? Tá? Cadê a resposta das minhas orações? O que adiantou toda a minha consagração? De que adiantou toda a minha fidelidade? Eu jejuei 21 dias na campanha. Muitos aqui ouviram o testemunho de uma irmã aqui na frente que o pastor falou que ia ter grandes bênçãos. E eu perguntei: cadê as grandes bênçãos? Cadê? Não chegou. E o pastor continua falando como eu estou falando. Eu estou sentindo o cheiro de grandes chuvas. Chuva de bênção está vindo aí sobre a igreja. Aleluia. Mas pastor, nós já estamos findando setembro. Nós podemos estar findando dezembro, que a bênção vai chegar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nessa fase você se enche de justiça própria e começa a achar que não merece passar pelo que está passando. Eu já falei isso. Já falei para Deus: Senhor, eu mereço isso. Será que eu mereço, Senhor? Sabe por quê? É que nós não chegamos diante de Cristo e vemos o que Ele passou sem merecer. Nós merecemos, né? Você não é igual a outras pessoas. Você é crente dessa igreja pentecostal, avivada, né? E todo mundo conta bênção e você não tem bênção para contar. Você fala: esse povo está mentindo no testemunho deles. E nesse cenário a serpente está... agora, mais ainda, preparando para você acusar Deus. Esse é o pior estágio do crente, quando ele acusa Deus. Eu já contei o testemunho que vi o moço nessa fase, né? Levantando o braço para Deus e disse: depois de tudo que eu fiz para você, é isto que você me dá? Acusando Deus. E agora você vê no Zap, na internet, a revelação da dor, a revelação da decepção, a revelação do sentimento, né, de questionamento. Eu gosto de ver, usar principalmente agora, no varões sacerdotais, né? Coisa boa, os homens estão aí conectados. E esse dia eu estava pensando, como que é fácil você ficar decepcionado. Quando eu passo mensagem para os irmãos, eu sinto unção de Deus, estão entendendo? Eu sinto unção de Deus, por isso às vezes o amém, ok, aleluia. Não, eu gosto de deixar uma mensagem. E às vezes eu deixo uma mensagem, um diz amém, outro diz amém, um põe uma carinha do seu Madruga, e os outros, todo mundo, e aí todo mundo fala: esquecer de mim. É fácil, o diabo nos ataca, irmão. Eu digo: mas o seu Madruga é mais bonitinho que eu. Então deixa eles curtir o seu Madruga. Agora preste atenção, irmão. Ali nós não podemos colocar. Nós temos que edificar, mostrar nossa fé. Eu louvo a Deus quando os irmãos impõem uma mensagem assim, que edifica, que traz. Eu vejo que os irmãos estão crescendo, estão vivendo aquilo que nós estamos pregando. Porque nós vivemos, lutamos para viver aquilo que nós pregamos. E às vezes não vivemos, mas cremos. Estão entendendo? Pastor, o senhor está vivendo? Eu não estou não, mas eu creio. Eu creio que aquele menino vai comprar um Camaro amarelo. Por quê? Porque ele crê nisto, eu creio também.
E tudo é possível que crê. Lógico que na época dele não vai ser Camaro amarelo. O questionamento nos leva a abandonar o procedimento da fé. Pastor, eu fiquei na igreja 20 anos. Nada mudou na minha vida. Ainda tive que contribuir naquele tempo. Tá? Pastor, eu fiquei na igreja, ouvi tantas promessas, nunca cumpriu na minha vida. Eu vi pela prática, pastor. É pela prática, não é? Ninguém me falou, não vale a pena ficar na igreja. Eu estou vivendo do mesmo jeito e às vezes até melhor do que na igreja. Alguém falou, pastor, a igreja dá muita briguinha, tá? Eu falei, porque a igreja é uma família. Sua família briga. Pois é a igreja, né? Lá na cela uma confusão, um quer fazer uma galinhada, outro quer fazer uma canjicada, outro quer fazer não sei o quê. Então, nós precisamos, na carne, você não ouve Deus falar. Desculpa, querido. A carne não recebe revelação. E é para lá que o diabo quer que você vai. Porque ele quer que você retroceda. Ele quer que você muda a direção. Você está indo numa direção de Deus, sendo guiado pelo Espírito. E agora ele quer conduzir você a uma vida, a um procedimento natural. O nosso desafio é que você saia do natural. Arrisca experimentar o sobrenatural. Nós temos uma música aqui, irmão, tem umas músicas que, olha, me rasga por dentro. Uma é aquela, eu me rasgo por inteiro. Eu fico pensando, será que a igreja está entendendo o que está cantando? Mas tem uma música que diz assim, aquele que pisou no santo do santo, noutro lugar, não sabe viver. Se você tem uma experiência com Deus, irmão, é pior do que droga. Entende? Droga, você vai para um centro de recuperação e recupera. Mas se você experimentar de Deus, tiver uma experiência com Deus vivo, você nunca mais vai querer outra experiência. Tinha uma música no passado, lá embaixo, que os irmãos cantavam e diziam assim, há momento nessa vida que pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Eu tinha uma birra daquela. Lembra, pastora Fátima? Eu tinha uma birra daquela música. Eu disse, como é que um crente possa pensar em voltar atrás? Às vezes eu me preocupo com a igreja, alguns padrões da igreja. Nossa igreja, por exemplo, tem um negócio da corte, né? E a corte é depois que o cara está bigodudo assim, barbudo, aí vai fazer a corte, porque aí a corte não pode demorar muito tempo. E aí o camarada faz a corte com a primeira menina e casa com ela. E depois ele fica pensando, será que eu não podia ter namorado a fulana, a Jequinha, a Mariquinha, né? E ele fica pensando nas coisas. E às vezes eu sou meio liberal em algumas coisas. Namore muito, porque o dia que você casar, acabou. E tem gente que não namora, depois fica pensando, não, eu perdi, não, Tem gente que não vive o mundo quando vem para a igreja, ou vive o mundo e vem para a igreja e fica pensando, o que é que eu perdi lá, meu Deus do céu, será que perdi agora? Não dá para comparar as duas coisas, ou você experimentou ou não experimentou. Quem experimentou não volta atrás, mas há o perigo. O escritor diz que há o perigo. O que ele diz aqui? É 10, 30, me ajude aí, querido. 35, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito tem necessidade de perseverança. Por quê? Você tem necessidade de perseverança, vai ter problema, vai ter dificuldade. A serpente está aí, com a maçã na mão. Esses dias, tempo atrás, o menininho perguntou para mim, o filho no acampamento, menino é crânio, vai ser pastor com o menino daquele. Falou assim, pastor, por que foi a maçã? Ele disse, não sei se foi a maçã não, pode ter sido a jabuticaba. Ele falou, não, minha avó falou que é a maçã, agora como você fala que a avó está errada, né? Eu falei, eu acho que foi uma goiaba. Ele falou, por quê? Goiaba que dá bicho com facilidade. Então, por que foi a maçã? Mas estou falando que ela está com a maçã, ela está com algo atrativo. A maçã hoje não atrai. Mas quando eu era criança, a maçã parecia a máscara da irmã Rose lá, Rose. Maçã argentina, além que ela era bonita, ela cheirava. Maçã hoje você enfia no nariz e faz, e ainda não sente o cheiro, né? Você passava perto de uma banca de maçã, ninguém lembra, você lembra, você falou maçã argentina, e é menino, né? Ela cheirava. Então eu acho que é por isso que alguns falou que a fruta do pecado é a maçã. Então nós precisamos, irmão, crer e dizer, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Todo tipo de experiência você pode pedir para Deus.
Eu falei aqui um dia, que o irmão chegou para mim, o obreiro, hoje ele é pastor da Universal, pastor Salomão. Ele falou para mim assim: eu pedi para Deus mostrar para mim se eu ia ser arrebatado, e eu sonhei sendo arrebatado. Eu era pastor dele. Pensei, nossa, eu nunca sonhei que eu estava sendo arrebatado, né? Só não fiquei em dúvida, porque não tem dúvida. Aí de noite eu falei, Senhor, eu quero sonhar sendo arrebatado. E não é que eu sonhei? Mas pastor, o que isso tem a ver? Eu não sei, mas eu queria, Deus deu. Você quer? Peça a Ele. Você precisa? Peça a Ele. Não é só, eu estou necessitado, Deus vai me dar, igual eu falei domingo passado. Senhor, por favor, não. Senhor, Deus dá coisa para os filhos que não tem nada a ver, mas Ele quer que o filho fique alegre. Amém, querido? Que o filho fique feliz. Então, quando nós estamos decepcionados com dor, tudo isso, nós começamos a criar, caçar texto para nos dar respaldo. Estão entendendo? A heresia. E nós vamos encontrar, porque o diabo manda, vamos encontrar pessoas com doutrinas heréticas que te leva cada vez mais para a lei, que você não recebeu porque você não está merecendo, que você não recebeu. Eu conversava com o irmãozinho da lei, e eu falei para ele, escuta, quando você faz a oferta, paga, e não recebe, o que o seu pastor diz? Ele diz que nós não tivemos fé. E quando você tem fé e não vem, ele diz que nós temos que fazer uma outra campanha mais forte. E a coisa vai só subindo, subindo, subindo. Você está entendendo? Isso é heresia, irmão. Ou pega um texto isolado, tá? E justamente o livro de Hebreus, porque quando você lê o livro de Hebreus, irmão, começa dizendo assim: Deus falou de muitas maneiras para os nossos pais, e hoje, através do Filho, fala conosco. Está entendendo? Agora, tem alguém aqui que tem antepassado judaico? Judeus? Não. Nós não temos. Então ele fala para os judeus. O livro foi escrito para os judeus. Mas serve para nós, pastor? Claro que serve. A palavra do Senhor é espírito e é vida. Mas a mensagem é diretamente para os judeus, ensinando os judeus a não ficar na lei. Então, quando nós começamos a negociar com Deus, a coisa fica ruim. Mas hoje eu profetizo que você é alguém que tem realidade espiritual. Amém? Não é só o rótulo de crente. Você tem realidade espiritual. Você vive a realidade que a Bíblia diz que o crente tem que viver. Mas pastor, e se eu não estou dando conta? Você não preocupe em dar conta, não. Deixa o Espírito Santo te conduzir. É você estar numa correnteza dentro de uma canoa sem remo. Não tenta remar, deixa ele estar no controle. É isso que diz aquela música muito antiga, que diz: solta o cabo da nau, tá? Solta e deixa a correnteza te levar. Amém? Decepção, dor, questionamento, abandono de procedimento de fé, abandono de confissão da fé é resultado de uma vida cristã que tirou os olhos de Cristo. Colocou no pastor, colocou na igreja, colocou na obra pessoal, colocou em alguma coisa, mas não colocou em Cristo. Temos que colocar em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa salvação. E quando nós olhamos, olha muito uma pessoa para você ver, você começa a parecer com ela. Você acha o cabelo dele bonito, vou cortar o cabelo igual do ligeirinho, quase todo de preto. Você começa. Um dia chegou uma discípula em casa, conversando comigo e minha esposa, assim: viu meu cabelo? Minha esposa falou: estou vendo. Eu não posso nem falar que estou vendo, né? Mulher casada. Aí ela falou assim: está parecido? Minha esposa falou: com quem? Com fulana. Nós não vemos novela. A atriz era da novela da Globo, o cabelo igual. Agora eu e minha esposa não tem tempo de ver novela. Não que vemos que é pecado, só é perca de tempo. E eu fiquei com dó da irmãzinha, mas não sabia se está aparecendo ou não. Então as pessoas tiram os olhos de Cristo e põem em outra coisa. Mas a Bíblia diz que nós contemplá-lo, nós vamos sendo transformados de glória em glória, conforme a sua imagem. Está entendendo, querido? E nós vamos parecendo cada vez mais com Cristo. A palavra cristão começou lá na Síria, né? Na Antioquia da Síria, quando disseram: olha, aqueles cristãozinhos chegaram aqui.
Então nós somos esse povo, amém? Deus não tem prazer naqueles que recuam, porque a sua glória é ver filhos avançar, andar em fé, conquistado pela fé. Para Deus, a sua conquista tem muito mais alegria para Ele do que às vezes para nós. Porque quando conquistamos, nós já temos outro alvo. Quando conquistamos, nós já temos outro alvo, amém? Então, mas Deus tem prazer. Quando um filho vence, o pai fica feliz. Quando o filho está fracassado, não vence, o pai fica triste. Deus quer que você vença. Você vai vencer o Covid se aparecer. Você vai vencer o câncer. Você vai vencer a falência. Você vai vencer a dificuldade. Se você entrar na fila pelo emprego, fique tranquilo, a vaga é sua. Amém? Não se preocupe, você está fazendo um concurso, não se preocupe, você vai passar. Mas pastor, eu não estou tendo tempo de estudar. Estude. Tem uma parte que é sua, o estudar. No caso do concurso, viu, querido? Mas Deus vai abrir portas para você. Vamos ficar de pé. Qual é a sua luta hoje? Qual é a sua dificuldade hoje? Não retroceda, creia e fale. Amém? Creia e fale. Lembre de uma coisa, querido. A reputação é de Deus. Projeta para nós, encerrando aí, João 6. Está aí, irmã? 28, 29. Dirigiu-se, pois, a eles, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha aí, queridos, a resposta. Os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram. E ele respondeu-lhes. Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Creia. É o que Deus espera de nós, fé. Creia, persevere na fé, confia nele, creia e fale. Creia e fale, fale e creia, amém? Não se deixe ser tentado a desistir, mas fica firme, perseverando, amém? Jesus não desistiu por nós. Ele teve luta, teve pesar, teve problema, mas ele não desistiu. Ele disse: para isso eu vim e vou cumprir o propósito. Ele diz para Deus: faça-se a tua vontade e não a minha. Deus não tem prazer naqueles que para no meio do caminho, que desiste, que entrega os pontos. O segredo é continuar. Feche teus olhos. Diz para o Senhor: aleluia. Enquanto você ora, vamos cantar um cântico. Amém? Beleza. Fale com Deus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não
o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Glória a Deus. Preste bem atenção, queridos. Toda vitória sua no mundo espiritual é contra o diabo. Não importa a área da sua vida, o mundo espiritual vê a sua vitória contra o império das trevas. E Deus não terminou ainda com você. A Bíblia diz que a boa obra que Ele começou, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Somos uma igreja com um propósito. Deus criou a igreja com um propósito de glorificar o nome dEle no homem tão frágil, tão falível. Mas quero dizer para você, querido, se está doendo, continue crendo. Deus vai manifestar a glória dEle. Se você está com medo, continue crendo. Deus vai te dar vitória. Se a luta parece difícil demais, creia, continua crendo. Quanto maior a luta, maior é a vitória. Deus quer ser glorificado na vida da igreja. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que alimenta nossa alma, nosso espírito, que traz vida e vida do alto, Senhor, para que possamos, ó Deus amado, no Senhor desbaratar exército, saltar muralhas e caminhar nesta vida mais do que vencedor, tomando posse da vitória a cada dia, ó Deus amado, em cada situação, em cada luta, ó Deus amado, em cada circunstância que parece maior do que nós, e é verdade. Sentimos tão falíveis, sentimos tão incapazes diante de uma enfermidade, diante de um vírus invisível, mas nós cremos num Deus que é maior, e maior é o que está em nós do que o que está operando no mundo. Ainda que para o mundo seja monstruoso, para nós temos um escudo maior, nós temos uma segurança maior. Ó Deus querido, o problema pode ser difícil, ó Deus amado, e que juiz não queira nem envolver, mas o Senhor é o juiz de toda a terra. Nós te louvamos, ó Pai,
porque cremos na Tua palavra. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos dá força para não retroceder. Cremos que o Senhor nos capacita a vencer, a saltar, a passar por cima, a crescer e avançar para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Enquanto aqui nesse mundo, ó Deus amado, nós somos mais que vencedor. Mas sabemos, ó Deus, que vamos morar na eternidade com o Senhor. Mas a bênção, a vitória, o triunfo, ó Deus, a alegria, a paz começa aqui. Porque o Senhor já está aqui conosco. E aonde o Senhor está é céu para nós. Aonde o Senhor está, ó Deus amado, o impossível torna-se possível. Ó Deus amado, o invisível torna-se visível. Aquilo que é imaterial vai materializar para a glória do Senhor. E sabemos, ó Deus, que o inferno tem que bater em retirada. Nós declaramos a bênção sobre a vida da igreja, a vitória sobre a vida da igreja. Declaramos a cura, Pai. Ó Deus, neste momento nós colocamos diante do Senhor a mãe do irmão Teilson, Pai querido. Nós repreendemos todo o espírito de morte no nome de Jesus. Declaramos vida. Ó Deus amado, nós declaramos que o Senhor vai levantá-la e ela saberá que foi o Senhor. Não foi apenas sorte, não foi um acaso. Ela verá que foi a mão poderosa do Senhor que deu o livramento. Nós cremos, por isso nós falamos e declaramos a vitória, a cura no nome de Jesus. Ó Deus amado, e as demais pessoas estão enfrentando enfermidade, ó Deus, membros, ó Pai, desse corpo, desta igreja, nós liberamos saúde, liberamos vida, liberamos vigor. Ó Deus amado, está passando, ó Deus amado, por lutas financeiras, nós declaramos a prosperidade, que seja próspera, ó Deus amado, como é próspera a alma desta igreja, no nome de Jesus. Portas serão abertas, ó Pai, ó Deus, e portas também serão fechadas, aquelas que terão que ser fechadas, Pai, no nome de Jesus. Mas a vitória, Deus amado, é certa. Nós tomamos posse em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, abençoamos cada lar da igreja, cada vida, Pai, no nome de Jesus. E de uma maneira muito especial, Pai, nós queremos abençoar cada lar aqui hoje representado, porque eles venceram o obstáculo, eles vieram, Deus amado, estão aqui, ó Pai querido, porque eles creem, ó Deus, na sua proteção. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Nós abençoamos os irmãos, abençoamos as famílias, ó Deus querido, no nome glorioso de Jesus, e tomamos posse. Nós não retrocederemos, nós somos daquele que avança para a conservação da alma. Aleluia, glória a Deus, amém, igreja, aleluia, glória a Deus. Ok, a irmã, amém, a irmã Dília quer dar um testemunho, os irmãos podem sentar. E também hoje a distribuição, o sorteio da cesta, é aqui, é? Vai ser aqui, ok. Depois eu vou estar abençoando a igreja. Hoje é domingo, amanhã. E a bispa também quer. Ela falou 3 minutos, mas você, minha esposa, dou 5. Tá bom, meu amor? Pode subir aqui, irmã. Glória a Deus. Graças e paz.